Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer imenso estar aqui no programa Sede de Deus, com este amigo e irmão auxiliar Caetano Guzmão. Há algum tempo atrás fazíamos aqui o programa junto de Betel, aos sábados de meio-dia às 14h. E eu tive o prazer de acompanhar, auxiliar Caetano e sua evolução. Naquele tempo já com o desejo de estar aqui à frente do programa Sede de Deus, que tem abençoado vidas, não só em Porto Calvo, mas também aí Alagoas e Brasil. Programa abençoado, que tem levado a palavra de Deus a muitos corações, a muitas almas desviadas que estão sendo resgatadas para o reino de Deus, e também aqueles que há muito desejavam ouvir uma verdadeira palavra e têm ouvido através do programa Sede de Deus. Eu desejo convidar a todos para abrir vossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 18, versículo de número 36. Deixa Deus te usar. Meu Deus. O senhor perguntou qual o tempo? Deixa Deus te usar. Amém. Tem alguém intercedendo por nós. Amém. Glória a Deus. Eu vou utilizar aqui o telefone, porque fica mais fácil aqui para realizar a leitura. João, capítulo 18, versículo de número 36, que diz: E disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Também vamos ler o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz: Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando o auxiliar Caetano me fez o convite esta semana, eu orei a Deus pedindo uma palavra para esta noite, e o sermão que o Senhor me deu foi o reino dos céus. Nós sabemos que existe uma promessa, a promessa está viva, a promessa não pode ser esquecida, e esta promessa é o nosso principal objetivo, que é poder ter a herança no céu. Pois o céu, ele é um lugar verdadeiro, ele foi preparado para os santos, que é a igreja do Senhor, e é para lá que nós pelejamos todos os dias para poder chegar. O reino dos céus é a morada de Deus, é a herança dos filhos adotivos de Deus através de Jesus Cristo. O céu, auxiliar Vinícius, é a promessa feita por Jesus lá em João 14, quando ele disse que iria preparar lugar para nós e depois ele voltaria para nos buscar. Para onde ele estivesse, também nós estaríamos com ele. A Bíblia nos revela que o céu é eterno, é um lugar de paz, é um lugar de harmonia, de conforto, é um lugar de descanso, é um reino perfeito, onde não existe dor, não existe sofrimento, não existe fome, não existe sede, não existe velhice, não existe corrupção, tampouco inveja, tampouco soberba, orgulho, ódio ou tristeza. Esse é o céu. Esse é a luz no fim do túnel, a minúscula porta que todos almejam e desejam chegar.
Porque para isso nós caminhamos em Cristo, para ir para este lugar eterno e maravilhoso. A morada eterna dos santos, da igreja de Cristo com o nosso Senhor, aleluias. A entrada da igreja no reino dos céus, ela foi paga com sangue pelo Filho de Deus. Deus criou o homem e tudo que existe neste planeta, mas o homem desprezou a Deus, o homem desprezou a luz e amou mais as trevas do que a luz, se afastando da luz. Essa é a verdade que a Bíblia nos ensina. Deus, em sua infinita sabedoria, vendo que o homem cairia, que o homem caiu, ele arquitetou um plano perfeito para o resgate do homem. Mas ele precisava mandar alguém para vir resgatar o homem da lama, o homem das trevas, o homem do pecado. Era necessário que alguém viesse. E a quem ele enviaria? Quem estava apto nos céus e na terra para vir resgatar o homem? E aí é que seu filho se põe de pé e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, o Filho de Deus, aquele que é rei, aquele que é Senhor, aquele que tinha todas as coroas, aquele que estava revestido de glória, ele deixou tudo no céu para vir aqui resgatar a todos nós, homem, mulher, nascido nesta terra, que por conta do pecado estaria destinado ao inferno. Mas Jesus, por amor a nós, resolveu deixar tudo e entregar a sua vida para nos salvar. No livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo de número 23, na parte A do versículo diz que o salário do pecado é a morte. Todo homem que peca, ele só tem um destino: a morte. Todo homem que peca, ele só tem um salário: a morte. Glória a Deus. Porém, a morte que a Bíblia fala não é a morte física, e sim a morte espiritual. Por quê? Porque o justo também morre fisicamente. Há essa confusão. Jesus não queria nos livrar da morte física, ele queria nos livrar da morte espiritual, porque ele sabia que Deus havia preparado o inferno para Satanás e seus demônios, e que por conta do pecado, o homem teria que ser jogado, ser lançado também naquele lugar. E Deus pensou: eu não tolero o pecado, eu não tolero a transgressão. Por isso, eu preciso enviar o meu filho à terra, para que o preço que seja pago seja muito alto. E por conta da misericórdia de Deus, iniciou-se o processo do resgate desde o jardim do Éden. Quando você escuta alguém pregar o evangelho, quando você escuta alguém falar de Jesus, saiba que é alguém que está clamando pelo seu resgate deste mundo. O mundo oferece prazeres carnais, mas Deus, ele quer te dar prazeres espirituais. O mundo te oferece prazeres momentâneos. Deus quer te dar um prazer único e eterno, que é viver ao lado dele para sempre. O homem não foi criado para ser lançado numa cova, tampouco para ser lançado no inferno. O homem foi criado para viver em harmonia com Deus para todo sempre. Aleluias. Glórias a Deus. E Jesus, ao vir a este mundo, já sabia o que aconteceria e o preço que ele pagaria para a justiça de Deus. Precisamos entender, auxiliar Caetano, que o nosso Deus é santo. O lugar onde ele habita é santo. A Bíblia diz que ele habita na luz inacessível. A Bíblia diz que ele não tolera o pecado, ele ama o pecador
mas ele não tolera o pecado. E por não tolerar o pecado, ele não poderia simplesmente perdoar o homem. O preço que teria que ser pago era muito caro, porque se não fosse pago, todos nós estaríamos destinados ao inferno. Então, o que foi que Deus exigiu, irmão querido? Ele exigiu o preço mais alto, o preço de sangue, o cálice de sofrimento que Jesus começa a pagar ali no jardim do Getsemane. Alguns chamam Getsemane, eu costumo chamar Getsemane. E foi o pagamento pedido pela justiça de Deus. Lá no mundo, as pessoas tendem a dizer que Deus é amor. Eu concordo. Mas elas esquecem da segunda parte da essência de Deus, que é a justiça. Deus é amor, porém Ele ama todo aquele que peca. Mas Ele detesta o pecado. E por detestar o pecado, a sua justiça prevalece. Porque Deus não pode ir contra a sua própria essência, que é a santidade. E como Ele não pode ir contra a sua essência, que é a santidade, Ele precisa condenar o homem ao inferno. E a única forma do homem não ser condenado ao inferno é que o seu pecado seja imputado em Cristo na cruz do Calvário, para que o sangue que foi escorrido naquele madeiro também seja o vosso sangue. Só assim você pode ser justificado, e aí Deus pode te perdoar, porque o preço foi pago por Cristo nosso Senhor. Aleluia. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. Jesus dá a sua vida por sua própria vontade. Ele não foi obrigado a vir. O seu pai não exigiu que ele viesse. Ele veio por livre e espontânea vontade. Ele sabia do cálice que beberia. Ele disse no Getsemane: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que o preço de sangue fosse pago para que a sua justiça fosse saciada. Aleluias, glórias a Deus. Quando Jesus está pregado na cruz, com todo o seu sangue completamente escorrendo pela cruz, com o seu rosto desfigurado, a Bíblia relata que Jesus estava triturado, flagelado, apenas os seus ossos estavam inteiros. Era impossível reconhecer Cristo na cruz. Quem olhasse para Cristo via um homem deformado, me perdoem a palavra, mas via um monstro. As pessoas não reconheciam ele mais como homem. E o próprio Deus, olhando do céu e vendo o próprio Filho ali, também não mais o reconhecia, porque ele estava vendo ali Cristo como o maior pecador que existiu, e mesmo não tendo pecado, porque os nossos pecados estavam em cima, sobre ele. Então o pecado, as trevas, a lama, a podridão do homem estava sobre o maior ser que já existiu neste universo, que é o Filho de Deus. E Deus olha para ele, e ele paga o preço naquela cruz, para que Isaías 53 se cumprisse. E o seu sangue, aleluias, glórias a Deus, escorre pela cruz do Calvário até tocar a terra maldita. Porque a terra foi amaldiçoada lá em Gênesis. Quando Deus olha para Adão e diz: Adão, maldita é a terra porque pecastes. Aleluias. E a terra recebe o sangue do Filho de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo, está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Deus olha para Cristo, quando Deus olha para o seu Filho pendurado na cruz do Calvário, eu afirmo a dizer que Deus não reconhece mais o seu Filho, por isso que ele permite que ele seja morto.
porque nossos pecados estavam sobre ele, ele se fez maldição por nós. Ele imputou sobre si todo pecado. Você que um dia roubou, aquele roubo que aconteceu estava sobre Cristo, quando você entrega a sua vida a Jesus. Aquele que furtou, aquele que estrupou, aquele que matou, aquele que decapitou, aquele que bebeu sangue de inocentes, todo o seu pecado, toda a sua podridão estava sobre Cristo. E detalhe, ele foi pendurado na cruz às 9 horas da manhã. A Bíblia diz que ele morreu às 3 horas da tarde. E durante aquelas horas, um ser humano comum não resistiria nem uma hora ao auxiliar Caetano. Mas ele resistiu ali, debaixo daquele sol ardente, debaixo daquela sequidão, todo ferido, ensanguentado, porque ele precisava cumprir aquilo que Deus determinou que ele cumprisse, para que todo pecado fosse imputado, penso eu, é um pensamento meu, auxiliar Caetano, que aqueles homens e aquelas mulheres não viam a parte espiritual acontecendo, mas imagino eu, que enquanto Cristo estava pendurado, simplesmente o pecado da humanidade, como uma fumaça negra, vinha sobre suas narinas, sobre a sua boca, ia entrando e sendo imputado dentro do seu corpo. Imagine a angústia, o sofrimento que Cristo passou naquele momento. Aleluias. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. E ele brada lá em Mateus capítulo 27, versículo 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Aleluias. Porque apesar de nunca ter pecado, ele está sendo visto por Deus como o maior pecador, que existiu na terra pregado naquela cruz, mesmo nunca tendo pecado, por levar sobre ele todos os nossos pecados e as nossas transgressões. Esse é Jesus Cristo, aquele que deixou a sua glória por nós. Ah, Deus, nós te agradecemos, Senhor, pois não somos merecedores desta dádiva. Eu não sou merecedor de estar aqui pregando a tua palavra. Eu sou um pecador, Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou. Porque pecamos de todas as formas, todos os dias. E se não é a graça ou a misericórdia de Deus, ai de nós. Ai de nós, se não é a graça e a misericórdia de Deus. Porque mesmo buscando a santificação, mesmo buscando a Deus em oração, mesmo jejuando a Deus, o Senhor permite que nós fraquejemos, para que nós lembremos quem Ele é, para que nós não permitimos que o ego tome conta das nossas vidas, e que só através de Cristo nós somos fortes para suportar as adversidades da vida, para ir morar no céu. Aleluia. E quem é que vai morar no céu? A promessa da vida eterna foi dada por Jesus Cristo aos seus discípulos e repassada a todos nós que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não existe outro caminho. Não há outro mediador, nem no céu e nem na terra. Se alguém te pregou um outro evangelho, o evangelho é do homem. O evangelho é maldito. O evangelho é invenção demoníaca. Aleluia. Não existe outra forma de chegar ao céu a não ser através de Cristo. E não basta auxiliar Caetano entrar pela porta. Não basta usar apenas João capítulo 10, versículo 9. Precisamos também usar João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você entra pela porta dizendo sim, fazendo a confissão de fé, aleluia, reconhecendo Jesus como Salvador. Porém, existe um caminho. Se você for lá no dicionário, no Wikipédia, e colocar na internet o que é caminho, o caminho é um lugar estreito,
é um lugar de pedregulho, é um lugar onde tem espinhos, é um lugar onde tem cacos de vidros, é um lugar onde você, ao caminhar, vai se ferir todos os dias, todas as horas. Porém, mesmo estando ferido, mesmo estando com corte nos pés, existe um homem que está te guiando, existe uma bússola que está te levando à luz ao fim do túnel, e esse homem é Cristo. Não existe esse negócio de ser crente e viver de oba-oba. Não existe esse negócio de ser crente e viver só de bênção, e viver de prosperidade, e viver só de coisas boas. Não. Crente que é crente, servo que é servo, vive para a glória de Deus, mesmo estando na dificuldade. Porque o verdadeiro servo sofre. Vamos para a Bíblia. Se você vê na Bíblia, aqueles que andaram com Deus sofreram. Pedro morreu de cabeça para baixo, pendurado numa cruz. João foi lançado em um tacho de óleo fervente. Não é verdade? Sim. Teve apóstolo que morreu apedrejado. Outro morreu com uma cabeça cortada, que foi o caso de Paulo. E tantos outros que foram lançados no Coliseu, foram comidos por leões, foram ultrapassados por lanças de soldados, por amor de Cristo. E nós só vamos viver de bênção? Será que a gente não vai sofrer? Aleluia. Será que nós não temos que sangrar os nossos joelhos no chão, em oração ao Altíssimo, para garantir um lugar lá com Ele na glória? Lembrem-se do que está escrito. Jesus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomará o lugar dos santos. Precisamos ter muito cuidado com isso. Tem gente que vive um evangelho, e o evangelho é assim: uma vez salvos para sempre. Isso não existe. Só porque você disse sim para Jesus, isso não é garantia de salvação. E pode até ser, auxiliar Caetano, se você dizer sim agora, e no primeiro amor ali mesmo você morrer, eu tenho certeza que você sobe. Mas você precisa lembrar que a vida está aí, que a vida, que este mundo é um mundo de pecado, que o príncipe deste mundo ainda atua, que é Satanás. O próprio Jesus disse isso, que ele está atuando. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor tentando nos estragar, ou seja, tentando ver a nossa fraqueza, tentando encontrar uma possibilidade para fazer você pecar, para fazer você desistir, para fazer com que você não continue perseverando em busca da sua salvação. Aleluia. Aleluia. Então não existe esse evangelho de fantasia que muitos pregam. Precisamos nos policiar na palavra. Precisamos sangrar os nossos joelhos no chão. Aleluias. Tem crente que não quer mais jejuar. Tem crente que não quer mais uma meia hora de oração antes do culto começar na igreja. Tem crente que quer ir para o culto apenas para ouvir louvor, não quer mais a palavra. Se a palavra passar de 20 minutos, o culto não prestou. E a liderança está indo neste caminho. 2 horas dedicadas para o culto, onde 1h45 é louvor, testemunho, louvor, testemunho, louvor, testemunho. E a palavra que exorta, edifica, ensina, resdágua e nos orienta, ela é esquecida. Aí quando a gente vai para João, no capítulo de número 1, João afirma que Jesus Cristo é a palavra. Ele era Deus, estava com Deus no princípio, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Aí Paulo vem dizer que como é que as pessoas serão salvas se não há quem pregue? Como é que terão fé se elas não irão ouvir a palavra? Por que a palavra está sendo deixada de lado? E quando a palavra é deixada de lado, aí
a gente dá a brecha para a apostasia. Porque as pessoas deixam de aprender sobre Deus. Louvor é bom. Aleluia. Tem gente que acha que louvor vai levar a gente para o céu. Não leva. O que leva é a palavra. Glória. O que leva é a perseverança em Cristo. Aleluia. Porque eu digo que é a palavra, porque sem a palavra nós não aprendemos sobre Cristo. Tem gente que acha que um momento apenas como Espírito Santo já é o suficiente. Alguém falando em línguas estranhas, não. Precisamos aprender sobre a palavra. Glória a Deus. O ímpio, ele só vai aceitar Jesus verdadeiramente se ele ouvir a palavra, se ele aprender sobre Cristo, se ele aprender o que Cristo fez, o que Cristo pregou. Aleluias. Para irmos morar no céu. Louvado seja Deus. E para o céu não é fácil. Aleluia. Se ir para o céu fosse fácil, nós não precisaríamos estar aqui hoje pregando o evangelho para você. Sabe por quê? A Bíblia diz que há festa no céu quando um ímpio diz sim para Jesus. Porque é algo que não acontece com tanta frequência, auxiliar Caetano. Aleluia. Porque se acontecesse com tanta frequência, não precisava tanta festa. Porque imagina, num culto de 300 pessoas, onde 50 são ímpios, às vezes apenas um diz sim para ele verdadeiramente. E os outros 49 ficam dizendo não, ainda estão indecisos. Temos que pregar a verdade. Eu sou um pregador à moda antiga. Estava falando para o auxiliar Vinícius, eu sou um pregador do século passado. Eu fui chamado para pregar a palavra. Eu não fui chamado para brincadeira. Eu não fui chamado para estar dando aqui chave para seu ninguém. Porque eu não sou Papai Noel. Eu não sou milagreiro. Aleluia. Nós somos servos. E quem é servo tem que pregar o que a Bíblia manda pregar. O céu é verdadeiro, mas só vai para o céu quem for verdadeiro servo de Deus. Aleluia. Ah, meu Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. Paulo diz assim, ó. Sejam imitadores, meus imitadores. Como também eu sou imitador de Cristo. Olha aí. Eu aceitei Jesus. Se eu aceitei Jesus, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu tenho uma responsabilidade, auxiliar Caetano. Passar o reino para o próximo. E se eu tenho uma responsabilidade de passar o reino para o próximo, eu preciso imitar quem? A Cristo. E o que é que Cristo fazia? Ele pregava o evangelho do reino. Não importasse preto, branco, rico, pobre, sentador de banco ou sentador de púlpito, pastor, presbítero, diácono ou padre, Jesus Cristo pregava com autoridade. Aleluia. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E quem não se arrepender em lágrimas, quem não entregar sua vida de coração, quem não deixar o mundo para trás, rasgar a veste do velho homem e vestir as novas vestes espirituais, não encontrará o reino de Deus. Não sou eu que digo, é a Bíblia Sagrada. Irmãos, eu vou conjecturar para você. Neste momento, milhões de pessoas estão nascendo pelo mundo. E milhões de pessoas estão morrendo pelo mundo. E infelizmente, dessas milhões de pessoas que estão morrendo mundo afora, apenas um pequeno percentual está entrando no céu. Aleluia. Eu vou lhe falar ainda algo mais, que muitos, auxiliar Caetano, não concordam comigo, mas foi o que eu aprendi na palavra, e eu vou dizer aqui, que é para você perguntar a Deus se o que eu estou dizendo é verdade ou não é. Vai existir muitos daqueles que passaram uma vida, auxiliar Caetano, na igreja.
uma vida ouvindo a palavra, porém, não praticaram a palavra como ela deve ser. Aleluia. E no dia que fechar os olhos, infelizmente, não serão os anjos que virão buscá-lo. Como também existe aquelas pessoas que terão uma vida de pecado, mas no momento final dirão, sim, eu quero Jesus, e vão morar no céu. Isso está na Bíblia. Muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, e tomará o lugar do justo. O que é que Apocalipse diz? O que é que Apocalipse diz? Aleluia. Que aqueles que são da salvação foram escolhidos desde o princípio do mundo. Significa dizer que a salvação, ela é livre-arbítrio. Você deve escolhê-la. Mas a partir do momento que você escolhe a salvação, você não tem mais livre-arbítrio para fazer o que quer. Aleluias. Aleluia. Não tem mais livre-arbítrio para fazer o que quer. Livre-arbítrio é enquanto você está no mundo. Você faz o que você quiser. Você pinta, você borda, você se prostitui. Mas a partir do momento que você diz, sim, eu quero Jesus, eu reconheço Ele como meu Senhor e Rei. Aí Ele diz, ah é? Agora está na hora de seguir as minhas regras, as minhas diretrizes, os meus ensinamentos, os meus mandamentos. Amai a Deus acima de todas as coisas. Amai ao próximo como a ti mesmo. Guardai o tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça e o ferrugem não consome. Porque onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E eu te pergunto, onde é que está o seu coração hoje? Está nas coisas do mundo ou está em Cristo? Onde é que está o seu pensamento? Está no programa de TV ou está na expectativa de ir morar no céu? Aleluias, glórias a Deus. E eu já vou encerrar. Aleluias. Deixa eu ir aqui para frente, que eu quero terminar aqui falando sobre a unidade da igreja para ir morar no céu. Como que é hoje? As pessoas aceitam Jesus, vem aquele primeiro amor, mas aqueles que deveriam cuidar esquecem. E simplesmente deixam a ovelha desgarrada. Meu Deus. Não é desse jeito? Aleluia. Aleluias. Mas quando a gente vai para a Bíblia auxiliar Vinícius, nós não vemos ovelhas desgarradas. Nós vemos um pastor em busca de uma ovelha desgarrada que saiu do seu rebanho. Glória a Deus. O verdadeiro pastor, ele faz isso, não é? Não é desse jeito? Mas hoje, nós, infelizmente, nós não mais pensamos como unidade. Pensamos como si, como eu, o meu ministério, a minha bênção, o meu cargo, o meu amor, entendeu? Eu fui ser o pregador. Aleluia. Não existe mais a unidade. Eu quero que você se alegre com a minha bênção, com a minha conquista. E não é desse jeito. Nós temos que nos alegrar com as conquistas de todos, com as bênçãos de todos. É fácil chorar pelo momento em que você passa, mas você também tem que chorar por aquele que está sofrendo. Chorar junto, de mãos dadas, porque era assim que Cristo fazia. Então precisamos dessa unidade espiritual, porque a instituição igreja, ela representa Deus nessa terra. Aí eu vou te dar uma prova de unidade. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? É o Pai, Aleluia, é o Filho e é o Espírito Santo. São três seres diferentes, com um único pensamento. Aleluia. A unidade.
A unidade de pensamento. Os três desejam a mesma coisa. A igreja também tem que desejar a mesma coisa. A igreja tem que desejar todos os dias de culto, como se fosse o último, e dizer assim: ô crente, hoje vamos ter uma unidade de pensamento e dizer assim: Senhor, se for o nosso último dia, que sejamos unidos para entrarmos no céu. Aleluia, as glórias a Deus. Aleluia. A igreja precisa ir além das regras de santificação Aleluia. e frutos. A igreja, ela precisa ter um pensamento unificado, onde o alvo é Cristo nosso Senhor. E o que eu tenho visto por aí? Eu tenho visto por aí que às vezes a unidade tem um outro alvo. Às vezes o alvo, auxiliar Vinícius, é a bênção financeira. Às vezes o alvo é um emprego novo. Às vezes o alvo é uma restituição da saúde, mas quase nunca é Cristo. Tem campanha disso e tem campanha daquilo, mas não tem a campanha de vamos buscar incessantemente Cristo durante 3 meses. Tem a campanha da chave, tem a campanha da casa, tem a campanha do carro, tem a campanha do profeta, tem a campanha da profetisa, tem a campanha de tudo, mas não tem a campanha do alvo que é Cristo. O pregador, o pastor, o homem, quando é importante que entra no templo, ele é recebido de uma forma inimaginável. Mas Cristo, que já está lá, muitas vezes é esquecido. Glória a Deus. E como é que a pessoa quer ir morar no céu se não segue os princípios que estão aqui? Como é que a pessoa quer ir morar no céu se não lembra do que ele fez? Como é que a pessoa quer ir morar no céu se o alvo dela não é Cristo? Aleluia. Aí, a hora está avançada, mas eu vou terminar o que é que Deus quer que eu fale. Eu creio. Aleluia. O que acontece hoje? Parece que leram a Bíblia de cabeça para baixo. Porque Jesus disse: sede desobedientes primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus. E depois que você for obediente, depois que você buscar, depois que você orar, depois que você ler, depois que você comer da palavra, depois que você jejuar, depois de todas essas coisas, o que é que Deus diz? No meu tempo, eu lhe abençoarei com todas essas coisas que você deseja no seu coração. Aí alguém colocou a Bíblia de cabeça para baixo e parece que leu tudo invertido. Primeiro se busca as coisas daqui, né? Para depois buscar do reino. Ou seja, se o mês tem 30 dias, se busca 29 as coisas daqui, e eles tiram um dia para buscar a Deus, achando que Deus é mendigo e gosta de coisa pouca. E olhe lá se buscar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu não estou aqui querendo ofender ninguém. Eu estou aqui querendo dizer que existe um céu, sim. Existe uma promessa, sim. Mas nós precisamos seguir o que Cristo ensinou. Precisamos arrancar o eu de nosso coração e começar a pensar a comunidade. O que é que a Bíblia nos ensina? Que nós somos membros de um corpo. Quem é a cabeça? É Cristo. Se a cabeça é Cristo, o senhor concorda comigo, auxiliar Caetano? O senhor concorda comigo, auxiliar Vinícius, que quem é o cabeça é o que pensa. Quem é o cabeça é o dono das ideias. Quem é o cabeça é o que determina e o que impõe as regras. E o resto do corpo precisa o quê? Obedecer. Se você ouvir um outro evangelho, sabe o que é que Timóteo vem dizer? É anátema.
é maldição. Se você aprendeu de outra forma, é doutrina de homens, é doutrina de demônios, mas não é a sã doutrina de Deus. Você pode trabalhar, você pode ter a sua família, você pode ir na praia tomar banho, você pode ir para o shopping, você pode ter uma vida comum e uma vida normal, seguindo o que está aqui dentro. Oh, glória! Não muda em nada. Você pode trabalhar normal, não muda em nada, contanto que o seu coração e os seus pensamentos estejam em Cristo, para que as suas atitudes sejam conforme o que Ele determinou e pensou. Aleluia. Aleluia! Estou terminando. Eu quero terminar já. Aleluia. Ah, Jesus. Em Deuteronômio capítulo 7, quando o Senhor tira o povo da casa da escravidão, que era o Egito, Ele prometeu para o povo uma terra o quê? Que manda o quê? Leite e mel. E o que Ele pediu em troca? Me diga, o que foi que Ele pediu em troca? Obediência. Me obedeçam e eu lhes darei uma terra que mana leite e mel. Significa dizer que se ele pede em troca a obediência das suas leis e exclusiva adoração, e promete ao povo que toda aquela terra seria deles, hoje em dia não é diferente. Sabe por quê? Ele é o mesmo. Ele nunca mudou. Ele nunca mudará. Significa dizer que se você é obediente hoje, seja nessa vida ou na próxima, as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Mas se você não obedecer a palavra, se você preferir ainda ouvir o que o homem prega, ainda seguir a doutrina do homem, não vá se queixar diante do trono branco quando você não entrar na Nova Jerusalém. Não adianta se queixar. Porque o povo de Deus foi escolhido para viver em unidade. Muitos estão juntos nos templos, tudo juntinho, até na pandemia, mesmo que separe 1 metro, mas ainda estão juntinho ali no templo, né? Tem homem, tem mulher, tem criança, tem adolescente. Às vezes o templo está cheio de gente, mas não tem unidade. Não tem pensamento coletivo. Aí, para concluirmos, para você me entender, principalmente você que já é crente, se não houver, meu irmão, unidade, se não houver pensamento coletivo, se não houver o foco que é Cristo, não tem derramamento da graça, não tem derramamento do Espírito, não tem línguas estranhas, não tem milagres, não tem curas, tampouco bênção, tampouco prosperidade. Você vai continuar ouvindo mentirosos em cima do altar, falando bobagens e você acreditando. Porque se não tiver unidade, o Espírito não se manifesta. Eu vou provar para a gente terminar. Atos capítulo 2. Vamos começar pelo primeiro. Jesus está ali para ser assunto aos céus. A Bíblia diz que mais de 400 crentes estavam com ele. Aí ele foi embora. 400 crentes, aproximadamente, viram ele subir. Ele prometeu aos discípulos que enviaria o Consolador, certo? Então a igreja precisaria estar o quê? Em unidade, em pensamento coletivo, em busca incessante por quem? Pelo Espírito. Mas precisava passar 50 dias, que foi no 50º dia, o dia de Pentecostes, no capítulo de número 2, que o Espírito Santo desceu e se manifestou. Mas o que é que está escrito na palavra? Que apenas 120 estavam lá para receber o Espírito. Significa dizer que no meio do percurso, 280 crentes desistiram. Ficaram para trás, não conseguiram participar da unidade de pensamento, nem do foco, que era receber o Espírito Santo.
Mas quando naquela casa pequena, apertada, os 120 estavam reunidos, buscando a presença do Altíssimo, numa unidade de pensamento, o que foi que aconteceu? Ele chegou, batizou. E ele veio para que eles sentissem, através de todos os sentidos, auxiliar. Vinícius, eles sentiram, eles ouviram, eles sentiram a presença, o vento redemoiu dentro da casa. Eles ouviram o estrondo da chegada dele. Detalhe, só eles ouviram. Jerusalém, naquele dia, tinha mais de 160 mil pessoas. A história diz. E apenas 120 sentiram e ouviram. Aí Deus foi tão bom que disse, a unidade foi tão perfeita, que além de sentir e além de ouvir, vocês também vão ver. Aí eles viram o quê? As línguas repartidas como fogo. Porque Deus, quando quer operar milagre, quando quer derramar a graça, quando quer derramar a bênção, quando quer tirar alguém da lama e colocar alguém sentado no trono, Ele não faz de qualquer jeito, nem pela metade. Ele faz completo. Glória a Deus. Você quer ir morar no céu? O céu é para todos. Mas apenas os que perseverarem em Cristo encontrará a salvação. Apenas aqueles que acreditarem na palavra encontrarão a salvação. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que é a própria palavra quem irá julgar. Quem crer será justificado e salvo. E quem não crê, a própria palavra o condenará. Crente que não gosta da palavra, cuidado e veja os seus conceitos. E você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não deixe para amanhã, porque o amanhã não vos pertence, só pertence a Deus. Às vezes, o sim tem que ser hoje, para que amanhã, quando vier sobre nós a morte, porque todos nós morreremos, a não ser aqueles que irão ser assuntos aos céus no último dia, estejamos preparados para encontrar com o nosso Senhor. Me perdoem pelo horário, mas foi até aqui, como diz o auxiliar Caetano, que me permitiu o Senhor de trazer essa palavra a vós nesta noite, no nome de Jesus. Muito obrigado, continue orando por mim, pela minha família. Orem, porque o vaso é de barro, ele quebra. Quebra, e só Jesus que é o oleiro para consertar. Amanhã estaremos ali na capital, trazendo uma palavra para o coração de alguns irmãos, e eu conto com a vossa intercessão, para que Deus possa salvar, batizar, curar, transformar, e acima de tudo, para que a sua palavra seja pregada, em nome de Jesus. Auxiliar Caetano. Muito